Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar um tema relacionado ao trânsito. Vamos conversar com o despachante de trânsito João Aurélio sobre os cuidados básicos na compra do veículo usado. Boa noite, João Aurélio. Muito obrigada por estar conosco aqui no Papo Certo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Evanir. É sempre um prazer estar aqui. Boa noite ao público que nos assiste. Espero poder corresponder. Com certeza. Muito bem-vindo novamente, né? Terceira vez que você está conosco aqui. Cadeira cativa no Papo Certo. Muito obrigado. E você já pode enviar, então, a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51-3029-8080, que o João Aurélio vai responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que estamos também ao vivo pelo YouTube e Facebook. João Aurélio, para começar, quais os cuidados básicos na compra de um carro? Na questão documental, tem os grandes cuidados, né? E também no estado do veículo. Então, o mercado do automóvel ele envolve vários momentos que tem que se ter cuidado redobrado. O estado físico do veículo, vamos dizer assim, e também na questão da documentação, para que não seja um mau negócio. E, João, há cuidados especiais que diferem, né? No caso da compra do veículo seminovo ou usado? A documentação é basicamente a mesma, né? O mercado considera seminovo um carro com menos tempo de uso e usados os que já têm uma vida mais longa, né? Mas a documentação ela é a mesma. Apenas para deixar esclarecido, o que seria considerado hoje, então, um veículo seminovo? O mercado ele regula 3 anos para veículos seminovos, claro, naturalmente dependendo do estado, né? Porque tem carros com 1 ano, por exemplo, que já não são mais seminovos pela quilometragem, né? Então, esse é o mercado que usa esses termos, um carro usado, um seminovo, mas aos poucos está se adaptando todo o mercado como veículos seminovos. Um veículo seminovo, por exemplo, ele pode ter peças que ainda não estão em momento de troca, que é uma grande diferença, não é? A gente sabe que tem alguns veículos, caminhonetes, veículos importados que em determinada quilometragem ao mesmo tempo, né, de vida desse veículo, ele já requer que se faça algumas manutenções preventivas. E aí é um outro cuidado, né? Mesmo sendo um seminovo, dependendo de quantos quilômetros já rodou, pode já ter todos esse custo a mais além do próprio valor do veículo, né? Para quem compra. A gente sabe que tem alguns veículos que têm até, vamos dizer assim, uma garantia estendida, mas não é para todos os itens, né?
Então, vamos dizer, 3 anos de garantia, mais 3 anos um veículo que circula bastante, ele já tem que fazer manutenção, reposição muitas vezes de peça, pneus, etc. Então, isso é muito relativo, né? A garantia é para determinados itens, né, mais importantes, mas a conservação do veículo, a forma de uso, tudo contribui com um desgaste maior ou menor. Muito bem. A gente sabe que no Detran é feita uma vistoria. E quais itens são averiguados? Bem, a vistoria do Detran, normalmente, ela é para a confirmação de todos os dados de identificação do veículo, se estão corretos, se são originais, o estado do veículo, dos pneus, a iluminação, que são as características obrigatórias, os itens obrigatórios, melhor dizendo, para que seja aprovado o carro para poder circular. Então, a documentação ela é feita após a vistoria, que vai constatar se o veículo não tem nenhuma alteração na identificação, até se não trocou de cor, na questão do insufilme, tem que estar dentro do que da regulamentação e outros itens de identificação. E, João Aurélio, o veículo ele pode ser apreendido, então, nessa vistoria? Em que situação pode acontecer? Bom, o CRVA pode requerer a apreensão, ele retém o veículo para que seja recolhido, dependendo da situação. Por exemplo, um veículo com o chassi, a numeração do chassi raspada, regravada, né? Um outro identificador, né, que tenha sido alterado e que vira um carro suspeito, né? Então, pode ser retido para, inclusive, ser removido para a perícia, etc. Então, dali da vistoria ele já vai para o depósito? Sim, ele já fica ali, daí é feita a ocorrência e depois o veículo é recolhido para a perícia. Muito bem. E no caso do veículo que não passe nessa vistoria, é preciso refazer essa solicitação? Bem, abre-se um processo para fazer, transferência de propriedade. Então, o veículo ele é reprovado por algum item, como de iluminação, ou então pneus que não estão em estado, ou insufilme que está fora do padrão, ou a pessoa retira na hora, isso ainda pode retirar na hora, ou algum outro item que é obrigatório no veículo e que precisa ser consertado. E tem que pagar a taxa? Não, daí a vistoria essa vai retornar, tem um prazo para retornar e fazer dar continuidade ao processo. E são 30 dias que o proprietário tem para retornar com o carro, aí com todos os itens exigidos já em ordem. 30 dias, então. E, João, por precaução, né? O comprador, ele pode fazer uma vistoria prévia? Comprador? O comprador. Pode. Isso é de comum acordo com o proprietário, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas ficam na dúvida, examinam a documentação. Tudo bem, nós identificamos, procuramos buscar todas as pesquisas, a gente faz com relação à documentação e tal. O estado físico do veículo, se não há, inclusive também a vistoria, pode fazer a prevenção, né, a preventiva no Detran, paga a taxa e vai com o veículo até lá. Se não há nenhuma restrição, se não há por que o vendedor se opor a uma condição de negócio. Então, se ele se opuser, aí já é algum indício de que não é um bom negócio. Exatamente. Muitas pessoas deixam de fazer a negociação porque o vendedor alega que o carro é bom, que o carro é certo, é correto e tal, mas nós entendemos que é um direito. Se eu vou comprar um carro usado, seminovo, e eu quero me garantir, eu não estou detectando nada no veículo, mas eu quero, né, oficializar aquilo ali e ver que está tudo ok na questão que eu não entendo, numeração de chassi e tal. Eu não tenho obrigação de saber exatamente como funciona e quais os indícios de uma alteração. Então, se não há nada que vá perturbar, vamos dizer assim, não prosperar o negócio, por que se eu tenho interesse em vender,
não há motivo para óbice. O senhor falou né? sobre numeração. É só o chassi que é numerado ou tem O mo- outros itens que também O motor têm é numeração? numerado, o chassi é numerado. Tem vários... E é o mesmo número? O número do Não. chassi é o mesmo do motor? Não. Tem numeração diferente. Tem vários itens de identificação do veículo, da carroceria e também do motor. De para-brisa também, né? Para-brisa também, tanto que a numeração do chassi vai alguns algarismos finais, normalmente também em todos os vidros, né? Então, quando se troca, tem que se pedir já autorização para gravar ou mandar gravar o mesmo número que está no documento. Então, assim, só voltando um pouquinho. Se a pessoa resolve fazer, então, uma vistoria prévia por segurança, ok? Ok, tá tudo certo. Isso foi antes de assinar o documento de fazer a venda. Fez a venda, ou enfim, a compra, tem que voltar lá e fazer novamente a vistoria? Tem, né? Sim, aí é a vistoria aí é para efetivar a transferência. Então, são pagas 2 vezes. Exatamente. Só que daí a taxa de vistoria é um valor menor, bem menor. A taxa de transferência, que é para fazer a documentação, que inclui também a nova vistoria, Sim. é outro valor. E quanto tempo após a compra a pessoa tem que fazer a transferência deste veículo? Bom, a legislação ela estabelece 30 dias 30 dias. para ser efetivada a transferência, para ser regularizado o veículo já para o novo proprietário. E não ocorrendo isso, está sujeito a multa, vai pagar multa por atraso de transferência. E tem pontuação? Não, tinha pontuação e ela foi removida porque se trata, são 9 notificações, infrações que não comportam mais a pontuação por se tratarem de multas administrativas. E a do prazo de 30 dias é uma multa administrativa, ela não é uma infração de trânsito, é uma multa administrativa, então não tem por que... Então é a multa mesmo que tem que ser paga para regularizar. Exatamente. Qual é o valor mais ou menos, João? A Tem uma multa, ideia? a multa de recibo é se pagar dentro do prazo R$ 104,00 e alguns centavos. Então, é melhor fazer dentro do prazo de 30 dias mesmo, né? E outra coisa que eu gostaria de te perguntar, por que é aconselhável, então, ser realizada logo, então, a transferência imediata? Bem, é aconselhável pelo seguinte aspecto. Nós sempre orientamos, quando consultados, e isso ocorre com frequência, porque as pessoas que não estão familiarizadas com todos os problemas que podem acontecer, elas ficam na dúvida e o porquê, se é interessante fazer a transferência ou, no mínimo, a comunicação de venda. Porque o vendedor, enquanto não ficar oficializado no Detran que ele vendeu o carro, ele continua sendo responsável por tudo que ocorre com o veículo. Assim como atraso de impostos na fazenda, ele que é o devedor. Infrações de trânsito, que também levam pontuação, ele vai levar a pontuação, além da multa monetária, né? Então, nós sempre orientamos que não tem dificuldade nenhuma, não há por que o comprador não concordar em fazer a transferência ou, no mínimo, a comunicação de venda, que é a segurança dos dois. Então, ou a comunicação de venda, porque daí já fica registrado no Detran que o veículo tem um novo proprietário. Ele não transferiu ainda, mas ele já consta como o adquirente daquele veículo, conforme documentação que foi apresentada no Detran. E para o comprador também é importante fazer essa transferência, não é? Falávamos anteriormente que um dos itens que pode acontecer é o vendedor, hipoteticamente, ter alguma dívida, né, e este veículo, né, depois ele não puder ser transferido para o comprador. Então, também é uma segurança para o comprador. Exatamente, porque muitas pessoas compram um veículo e não se preocupam em fazer imediatamente a transferência, mas o vendedor tem, de repente, alguma situação na justiça, por dívida, alguma coisa assim, poderá, esse bem estando no nome dele ainda, ser bloqueado, e aí o comprador que não providenciou antes disso
fica sem poder, até que o vendedor regularize a situação ou consiga uma liberação judicial para aquele... Então, é por isso que nós sempre aconselhamos, né? Procure esse entendimento na hora de vender o carro e na hora de comprar o carro. As duas partes entrem em um acordo para que a condição seja essa. Vamos negociar, ok, pagamento feito, realizado e tal, vamos então tratar da transferência ou da comunicação de venda no mínimo. E a quem cabe esses custos da documentação, ao comprador ou ao vendedor? Normalmente o mercado faz passa esse valor para o comprador, porque é ele que está provocando o entendimento do mercado, né, e do vendedor aqui. O comprador é que está provocando essa situação. Mas algumas lojas, principalmente, oferecem como uma estratégia de venda que ela mesma vai arcar com esses custos e organizar toda essa transferência, né? Sim, isso faz parte da negociação do mercado. Dependendo dos veículos, eles fazem com uma promoção e tal, e já dão o carro transferido. Mas o grande... uma situação que é mais aguda é justamente de particular para particular, porque nem todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, não tem esse tipo de preocupação que são esses adendos da legislação e que tornam ainda responsáveis o proprietário que está registrado. Sim. Entendeu? Então, nós sempre orientamos, sempre que alguém busca e sempre que tivemos oportunidade, como essa excelente oportunidade aqui, é de orientar as pessoas quando vendem um carro, além de fazer um bom negócio, né, naturalmente, que também tenham esses cuidados que são básicos, né, para que a pessoa realmente faça um bom negócio de forma completa. Nós faremos um rápido intervalo e no próximo bloco, então, as perguntas dos nossos telespectadores. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Nós temos conosco hoje o despachante de trânsito, João Aurélio, que está falando sobre os cuidados básicos na compra de veículos usados. João Aurélio, quem faz a vistoria do veículo, comprador ou vendedor? Normalmente é o comprador, né? A vistoria, porque é ele que vai levar o carro. Nós estamos falando nas situações corriqueiras, né? Em que, mesmo tendo comunicação de venda, mas normalmente é o comprador, raramente o vendedor acompanha para realmente se assegurar de que a transferência foi feita, né? Mas aí, essa é a orientação, como nós sempre falamos, de buscar resolver essa situação. Vendeu, combina para fazer tudo certo e já transferiu o carro. Mas normalmente é por conta do comprador. Algumas lojas de veículos oferecem este serviço para facilitar a vida do comprador, não é? Exatamente. Inclusive alguns, como é o seu caso, têm este serviço junto a essas concessionárias, que o comprador já sai com o veículo no seu nome, né? Exatamente. As concessionárias, inclusive, porque a maioria dos carros seminovos estão no nome da concessionária, porque eles internalizam no sistema e também no Detran, e passam a ser, o veículo fica registrado em nome da concessionária. Então, quando ela vende, essa é a condição. O carro já sai transferido para o proprietário, para que a concessionária, que é o proprietário, pessoa jurídica ou física, a responsabilidade é a mesma,
Então, já oferecem o serviço e quando o cliente retira o carro, ele já está legalizado. E agora chegou a hora de eu pedir atenção para você aí de casa, porque os nossos telespectadores enviaram mensagens e também comentários. Então, vamos lá. O Dionísio Andrade, de Novo Hamburgo, ele pergunta: fiz um financiamento para a compra do carro. O banco exige a transferência para pagar? Sim? Não? Sim, é por tradição já o banco, a garantia do banco é a alienação do veículo, registrado no Detran. Então, a praxe fez o financiamento, foi aprovado, a negociação, o banco faz o contrato, paga uma taxa para o Detran e informa a alienação. Aí o proprietário o comprador faz a transferência e aí o vendedor recebe. Então, por isso que a gente sempre vê muitas vezes que a pessoa tem uma urgência para fazer a transferência justamente porque para o vendedor, normalmente ele não fica de posse do carro, porque o banco tem que quitar, tem que pagar ao vendedor, e isso só ocorre depois do carro estar registrado com alienação fiduciária a favor da entidade financeira. Perfeito. João Aurélio, qual a melhor forma de se precaver de um mau negócio? Aqui a gente já falou de alguns itens, como cuidar a origem deste veículo, a documentação, vistoria, o que mais? Bem, para quem não tem conhecimento na área de documentação, ou não está acostumado a fazer, ou mesmo pessoas que fazem isso com frequência, mas não pagam um profissional para cuidar disso, o estado físico do veículo, as condições de identificação do que nós nos referimos já, uma pré-vistoria, e se quiser uma pré-vistoria do estado físico do veículo, não só da identificação, tem as vistorias cautelares, que inclusive algumas concessionárias, dependendo do carro, fazem, contratam, né? Então, os cuidados, além da documentação, o estado físico do veículo, identificação, e por isso, uma pré-vistoria é recomendável, porque daí já pode-se examinar os documentos e na pré-vistoria nós já fazemos todas as consultas necessárias para que a negociação seja boa para as duas partes. E João Aurélio, e no caso que haja uma apreensão do veículo e eu não transferi, o que acontece? Perguntou o João Pedro aqui de Canoas. Bem, se o veículo não foi transferido dentro do prazo e foi apreendido por qualquer motivo, o veículo vai ter que para ser liberado do centro de remoção e depósito, ele tem que ser transferido. Aí tem que solicitar ao CRVA, o CRVA vai solicitar ao Detran a nomeação do CRVA, que vai receber a documentação da pessoa, processo completo, paga a taxa, tudo, e aí o CRVA nomeado vai lá no centro de remoção e depósito, vai fazer a vistoria para concluir a transferência. Depois disto, tudo pronto, o carro transferido e tal, e com licenciamento, aí ele pode retirar o carro. Muito bem. Nós estamos finalizando já o programa. E no caso do vendedor, quais os cuidados básicos? Vendedor. Da questão da documentação? Sim. Nós sempre recomendamos que ou faça a comunicação de venda, nós estamos falando nas questões que envolvem documentação, né? Que faça, no mínimo, a comunicação de venda. Qual a diferença da comunicação para a transferência? A comunicação de venda já vai constar no sistema do Detran que o veículo foi negociado, foi vendido para o fulano. Isso mesmo antes de fazer a vistoria para a transferência. Exatamente. É um pré-cadastro já, e já passa a ser as notificações de multa e tal. A Fazenda não, porque a Fazenda é um órgão separado. Certo. Se não acontecer a transferência e tal, o devedor continua sendo o vendedor. Por isso, também seria interessante que fosse feita na comunicação na Fazenda pelo vendedor. Está aqui, eu vendi esse carro, agora é do fulano.
Muito bem. Então, eu quero aproveitar e agradecer o João Aurélio pelos esclarecimentos, por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco no Papo Certo de hoje. Eu que agradeço ter a oportunidade de colaborar aí com um setor tão importante que é a documentação de veículos e o bom andamento dos negócios. E eu agradeço a nossa equipe técnica e ao pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos na segunda-feira para mais um Papo Certo com o Dr. Roberto Santiago, pós-graduado em Direito Trabalhista e Previdenciário, para falar sobre as punições no ambiente de trabalho. Quais são as possibilidades e limites da legislação brasileira? E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.